Obrigado. Boa noite a todos. Como eu sempre digo, é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu agradeço aí o convite por poder, de alguma maneira, participar aí da sua restauração no CR, esse ministério maravilhoso. Então, como nós estamos no Celebrando Restauração, eu quero dizer que eu sou o Peter, sou um filho de Deus em processo de restauração. E nesse processo de restauração, uma atitude muito necessária que nós precisamos ter é a coragem. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a coragem nessa noite. E quando nós falamos sobre coragem, um versículo que me vem imediatamente à mente é Josué capítulo 1, versículo 9, onde Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. E também me vem na mente 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus não nos tem dado espírito de medo, espírito de covardia, mas espírito de amor, espírito de poder, espírito de moderação. Então o Espírito Santo, ele é um espírito de poder na nossa vida, e nós precisamos buscar esse poder para que nós possamos seguir nesse processo de restauração. Esse processo de restauração é um processo que gera muita dor, é um processo difícil por um lado, e por isso nós precisamos de coragem para seguir em frente. Então a minha oração é para que Deus, através do seu Espírito, derrame sobre a tua vida coragem para que você possa prosseguir na sua restauração, nesse objetivo de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passo 4, né? Então a coragem, ela é necessária para que nós venhamos a viver o passo 4 do CR, que diz assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E a base bíblica para esse passo é Lamentações 3:40, onde na Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então nós precisamos abertamente analisar a nossa vida, confessar todas as nossas falhas, tanto a nós mesmos, quanto a Deus, quanto a uma pessoa de nossa confiança, e nós precisamos então fazer de uma maneira corajosa e destemida esse inventário moral de nós mesmos. Então, quando nós falamos sobre coragem, a coragem é um destemor, ou seja, é a ausência de temor. A pessoa corajosa é aquela que não teme. Mas, Peter, eu tenho medo. E aí, então, nós podemos interpretar isso também de maneira diferente. A coragem não é só um destemor, é isso também. Mas a coragem é você seguir em frente apesar do temor. Em várias áreas da minha vida, eu senti medo, eu senti insegurança, mas esse medo e essa insegurança não me paralisaram. Eu segui em frente a despeito do medo. Então a coragem é você fazer o que precisa ser feito a despeito do medo. E quando você faz isso, você faz de maneira destemida esse minucioso inventário moral, e você lista o que você precisa listar, e você vai então seguindo nesse processo de restauração. Isso vai purificando você. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados ou felizes são aqueles que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Então é como Davi, no Salmo 139, se não me engano, versículos 23 e 24, quando ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, em outras palavras, Davi, ele estava se analisando, ou pedindo para Deus trazer à luz as coisas que estavam ocultas, para que ele pudesse ser
purificado. E é isso que nós vamos fazer nesse passo do CR. Nós vamos mergulhar fundo e nós vamos continuar nesse processo de recuperação e de restauração, mesmo que isso provoque algumas dores. Nós precisamos caminhar para vencer as nossas faltas, superar as nossas compulsões e sermos, eu repito, novas criaturas em Cristo Jesus. E nós não podemos fugir. Muitas vezes, quando nós somos confrontados, né, pela palavra, por Deus, por alguma pessoa, a nossa tendência é fugir. E essa fuga, ela pode acontecer de várias maneiras. Ela pode ser uma fuga física, literalmente, ou nós podemos fugir através das nossas compulsões. Então, nós muitas vezes queremos aliviar a nossa dor num vício, numa compulsão por comida, numa compulsão sexual, mas a melhor maneira de você realmente ser restaurado é você enfrentar essa dor. E para isso nós precisamos olhar para trás, nós precisamos olhar para o nosso passado, não para ficar no nosso passado, mas para aprender com ele, para que nós possamos corrigir erros, fazer as reparações e aí ter um futuro diferente. Então, eu repito, nós olhamos para trás não para ficar presos no passado, mas para que nós possamos restaurar a nossa vida e ser bem-sucedidos no futuro. Inclusive, existe um ditado que diz que nós devemos usar o nosso passado como trampolim e não como sofá, porque o sofá é um lugar onde você se acomoda. O trampolim é algo que te impulsiona a ir para frente. Um outro ditado que diz que nós devemos usar o nosso passado como um sinal de trânsito e não como uma placa de estacionamento. Mas infelizmente, muitas pessoas elas acabam paralisando nesse ponto. E elas olham para trás e elas paralisam, como a mulher de Ló. Você conhece a história da família de Ló? Ló, ele habitou com a sua família em Sodoma e Gomorra, e Deus então destrói essas nações através de fogo que cai do céu. E a única família livre desse lugar é Ló, a sua esposa e as suas filhas. E Deus então envia ali os seus servos, os seus anjos, para livrarem Ló dessa destruição, e diz para eles, quando vocês fugirem, corram para os montes e não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, em um momento, ela olha para trás, e a Bíblia diz que ela paralisa completamente, ela se transforma numa estátua de sal. Então esse é o perigo, de nós olharmos para trás e nós paralisarmos com medo, porque nós não temos a coragem, a intrepidez necessária de seguir em frente, de reparar aquilo que nós fizemos de errado e de caminhar rumo à restauração. Então nós conhecemos várias pessoas que acabam racionalizando o passado, acabam reclamando do presente e elas temem o futuro. Então eu sempre digo para as pessoas, inclusive na terapia, que nós precisamos aprender com o passado, focar no presente e projetar o futuro. Então, com equilíbrio, porque se você fica no passado, como eu disse, você pode paralisar. E o excesso de passado gera depressão. O excesso de presente gera estresse. E o excesso de futuro gera ansiedade. Então, aprenda com o passado, foque no presente e projete o futuro. Então esse quarto passo do CR é para que você aprenda com o passado, é para que você possa restaurar aquelas coisas que são necessárias, perdoar quem precisa ser perdoado, pedir perdão para quem nós precisamos pedir perdão, restituir aquilo que nós precisamos restituir para que nós possamos ter um presente bem-sucedido e um futuro também bem-sucedido. Então nós estamos nessa estrada da restauração. E se você chegou até aqui, é porque você optou por seguir em frente. E isso que nós vamos fazer nesse quarto passo do CR está muito ligado ao autoconhecimento. Você precisa fazer uma reflexão da sua história e isso vai ajudar você a se conhecer. E quando você se conhece, algo que é muito interessante, quando você se conhece
bem e conhece bem o ambiente em que você está inserido, você pode prever algumas situações. Prevendo algumas situações, você pode controlá-las e modificá-las. Então, quando você trilha esse caminho do autoconhecimento, você acaba controlando aquelas situações da sua vida que Deus deseja que você controle. Mais do que isso, você faz uma limpeza interior. Você vai ter o seu coração purificado, e como eu disse aqui no início, Jesus disse: bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então todos nós precisamos olhar para trás, para fazer as reparações necessárias e para que nós possamos ter êxito na nossa restauração. Inclusive hoje, meditando sobre isso e pensando um pouquinho, eu acabei me deparando com uma história intitulada O Biscoito do Arrependimento. E essa história é a história de um missionário que estava evangelizando uma pessoa, e essa pessoa afirmava para o missionário que ela não precisava de arrependimento, que ela era uma pessoa boa, ele era um homem moralmente limpo, fiel à sua esposa, um bom pai, um bom empregado, um homem honesto nas suas finanças. E aquele missionário, ele ficou meio sem ação diante daquele homem. E aí, nesse momento, o Espírito Santo sussurrou no ouvido do missionário e disse assim: pergunte a ele sobre o biscoito. E o missionário não entendeu muito bem, mas disse assim: olha, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu não entendo bem. E o biscoito? E naquele momento o homem, ele titubeou, ele disse: como assim? Que biscoito? E ele deu uma gaguejada, e o missionário disse: o biscoito. E aí aquele homem começou então a chorar. E ele revelou para o missionário que quando ele era criança, ele veio de uma família pobre, onde a mãe dele pegava uma lata de biscoitos e guardava num armário chaveado, para que pudesse distribuir igualmente para os filhos ali semanalmente. E ele descobriu onde estava a chave daquele armário. E ele então abria o armário, ele pegava algumas daquelas bolachas, daqueles biscoitos, trancava novamente ali os biscoitos no armário e colocava a chave no lugar. E passado um tempo, a mãe percebeu que aqueles biscoitos estavam sumindo. E ela reúne então todos os filhos e ela confronta os filhos. E ele não assume a sua culpa. Além disso, ele acusa os seus irmãos e os xinga na frente da mãe. E ele carregava isso com ele. E ele não teve tempo de fazer a reparação e de pedir perdão para a mãe, porque antes disso a sua mãe já havia falecido. Então, quando o Espírito Santo sussurrou no ouvido do missionário o biscoito, aquele homem, ele se deparou, ele foi confrontado com algo do seu passado que ele não fez a reparação. E trazendo para as nossas vidas, todos nós temos algo do nosso passado que nós precisamos reparar. Às vezes essa reparação é diretamente com Deus, às vezes essa reparação envolve outras pessoas, por isso nós precisamos confessar diante de Deus, perante nós mesmos e também perante outras pessoas as nossas falhas e seguir nesse processo de restauração. E para isso, o passo 4 fala de um inventário moral. E aí talvez você está me ouvindo e você pode estar pensando: mas Peter, como eu faço essa coisa chamada inventário moral? Então a primeira coisa que eu quero destacar é que a palavra moral, ela significa ser honesto. Então quando nós falamos de um inventário moral, é um inventário absolutamente honesto. Então, nesse passo, você vai precisar listar, ou seja, fazer um inventário de todos os eventos significativos da sua vida, sejam eles bons ou sejam eles maus. E você precisa ser absolutamente honesto a respeito das suas faltas, dos seus pecados, das suas fraquezas, e por isso que nós falamos de coragem. Para isso é extremamente necessário que você seja uma pessoa intrépida e uma pessoa corajosa, porque exige muita coragem admitir
as nossas fraquezas e as nossas faltas perante Deus, perante nós mesmos e perante outros seres humanos. E para isso, para que você faça um inventário moral de qualidade, a primeira coisa que você precisa é separar um tempo. Você precisa tirar um tempo para isso. Segunda coisa, você precisa abrir o seu coração. Terceira coisa, você precisa depender de Deus e buscar a revelação de Deus, né? Assim como Davi orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, revela aquilo que eu preciso restaurar e reparar. Então, depender de Deus, analisar, fazer uma análise e finalmente listar essas coisas para que esse inventário moral seja realmente bem sucedido. Então, primeira coisa, separar um tempo. Eu queria desafiar você, que faz parte do CR, a marcar uma hora com você mesmo e separar um tempo. Pode ser algumas horas do seu dia, pode ser um fim de semana com Deus, para que você possa ter essa atividade de fazer o seu inventário moral. Como diz Jó, em Jó capítulo 33, versículo 33, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Olha só, Deus está dizendo, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Então, primeira coisa, separar um tempo. Segunda coisa, abrir o coração. É você realmente se abrir para Deus, para que Ele possa mostrar a você aquilo que você precisa restaurar na sua vida. Como diz Jó capítulo 7, versículo 11, Jó disse assim, por isso eu não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Quando nós nos fechamos, isso traz problemas para a nossa vida. Inclusive, muitas pessoas sofrem de doenças chamadas doenças psicossomáticas, porque elas vão reprimindo sensações, emoções, atitudes, angústias, e elas não colocam para fora, elas não abrem o seu coração, e isso as angustia, como Jó está dizendo aqui, que ele precisa falar. Então, muitas pessoas, quando elas chegam na terapia, elas chegam muito angustiadas. E só o fato de encontrarem o acolhimento na primeira sessão, muitas delas já voltam muito melhores numa segunda sessão. Então, é isso que nós precisamos fazer, abrir o nosso coração. E algumas perguntas importantes que talvez ajudem nessa abertura de coração seria a seguinte, você perguntar a si mesmo, do que eu me sinto culpado? Então, se você carrega culpas com você no seu coração, a pergunta é do que eu me sinto culpado. E eu falo de culpa, não de condenação. Preste atenção, é diferente você sentir culpa de você sentir condenação. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus não existe condenação, mas muitas vezes nós carregamos culpa de erros, de falhas, de pecados que nós cometemos no nosso passado. Então, primeira coisa, por que você se sente culpado? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante, ou segunda pergunta importante que nós precisamos fazer, do que eu tenho ressentimento? Será que eu tenho ressentimento de alguma pessoa? Eu sempre pergunto para as pessoas, existe alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão? Então, quando nós estamos ressentidos com alguém, nós precisamos perdoar essas pessoas, listar isso e perdoar. É interessante que muitas vezes nós temos dificuldades de perdoar. E quando nós temos dificuldade de perdoar, é como se você tomasse veneno querendo que a outra pessoa morra. Ou como se você segurasse fogo no teu peito, querendo que a outra pessoa morra queimada. Quando nós guardamos ressentimentos, quando nós estamos ressentidos com alguém, nós prejudicamos a nós mesmos. Então, primeira coisa,
que nós precisamos perguntar: eu sinto culpa por alguma coisa? Segunda pergunta: de quem eu tenho ressentimento ou do que eu tenho ressentimento? Terceira coisa: quais são os meus medos? O medo, ele impede-nos de expressarmos honestamente aquilo que nós sentimos, e ele nos impede de fazermos um inventário moral honesto. Por isso eu cito novamente aqui Josué capítulo 1, versículo 9, onde Deus diz: seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Então eu quero dizer que ao seu lado, ou melhor, dentro de você, está Deus através do Espírito Santo, auxiliando você nas suas fraquezas, para que você realmente seja bem-sucedido na sua restauração. Então, aí vem uma terceira coisa, um terceiro ponto importante, que é você depender. Então nós falamos sobre você depender de Deus. Eu quero destacar aqui que não é na nossa força, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Em Isaías capítulo 40, versículo 29, olha só o que Deus diz. Ele diz assim, o Isaías falando, inspirado pelo Espírito Santo: ele, Deus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então você pode seguir em frente e fazer um inventário moral honesto, porque o Senhor promete estar com você. Ele promete te dar forças, amém? Então, uma vez que você conhece a força, o poder superior do Espírito Santo, de Jesus Cristo, não tem por que você temer. Então, dependa do Espírito Santo. O Salmo 31, versículos 23 e 24, na Bíblia Viva, diz assim: ame ao Senhor, ó povo de Deus, separado para ser dele. O Senhor protege com amor quem é fiel a Ele. Animem-se, criem coragem, pois vocês estão confiando no Senhor. Amém? Então nós precisamos criar coragem e confiar absolutamente no Senhor. E quando você então vive esse terceiro ponto, você está pronto para analisar o seu passado honestamente. E aí você está pronto ou pronta para fazer um minucioso e destemido inventário, onde você sai da negação, onde você deixa os seus erros para trás e você enfrenta com coragem e honestamente os seus sentimentos e os reais motivos que trouxeram prejuízo para a sua vida. É você observar honestamente o seu lado negro. Então todos nós temos dentro de nós a capacidade de sermos luz, como Jesus disse: vocês são a luz do mundo, mas nós também já vivemos nas trevas, nós também já vivemos na sombra. Então nós temos que analisar o pior ser que existe dentro de nós. Então muitas vezes eu me autoanaliso e eu penso: qual é o pior Peter que existe dentro de mim? E eu preciso fazer morrer esse Peter, para que eu possa ser um ser de luz. Eu já perguntei várias vezes para pacientes meus, qual é a sua pior versão, qual é a sua melhor versão. Eu também já perguntei qual foi a pior coisa que você fez na vida, e também a melhor coisa que você fez na vida. E algumas pessoas, elas se sentiram atemorizadas, e elas disseram: não tenho coragem de relatar aqui, de trazer para você qual foi a pior coisa que eu fiz na vida. Então o inventário moral, ou para fazermos esse inventário moral, é necessário coragem para nós nos depararmos com a pior pessoa que existe dentro de nós. Então nós separamos um tempo, nós abrimos o nosso coração, nós dependemos do Espírito Santo, nós analisamos as situações e finalmente nós listamos, nós escrevemos,
você joga para o papel, faz uma lista por escrito dos acontecimentos do seu passado, tanto os bons quanto os maus. Aqui é importante destacar que o equilíbrio é necessário, porque ao ver o seu passado por escrito, você se coloca cara a cara com a realidade, com os seus defeitos de caráter e também com as suas qualidades. Você vai olhar tanto os lados positivos da sua vida quanto os negativos. E mesmo que você tenha vários pontos negativos, eu tenho certeza que existem também pontos positivos na sua vida. E aí eu repito Lamentações, capítulo 3, versículo 40, onde Jeremias, o autor desse livro, diz: examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então aqui está dizendo que você deve examinar-se, colocar à prova a sua vida. Eu repito, não somente os pontos negativos, mas todos os pontos, as coisas positivas e as coisas negativas, para que você possa se autoanalisar, para que você possa julgar a sua vida e continuar de uma maneira destemida o seu processo de restauração. Agora, uma palavra de cautela: não comece esse passo sem um padrinho, sem um parceiro, sem uma pessoa confiável a quem você possa prestar contas. Então você precisa de alguém em quem você confia para mantê-lo equilibrado durante esse passo. Não é alguém que vai fazer o trabalho por você, mas que vai estar ao seu lado para te abençoar. Então esses são passos necessários, os subpassos necessários que estão dentro desse passo 4, onde nós fazemos um destemido e um minucioso inventário das nossas vidas. Então o desafio é esse: separar um tempo, abrir o coração, depender do Espírito Santo para que ele auxilie você nesse processo, se autoanalisar, analisar as coisas que vieram à sua mente e finalmente listá-la fazendo esse inventário moral. E eu queria finalizar aqui lendo uma pequena oração, e eu gostaria que você acompanhasse, que diz assim: querido Deus, o Senhor conhece o nosso passado, todas as coisas boas e más que fizemos. Nesse princípio, pedimos que nos conceda a força e a coragem para listá-las, para que possamos ficar limpos, enfrentando nossa realidade e encarando a verdade. Por favor, dê-nos coragem para estender as mãos às pessoas que o Senhor colocou ao longo do nosso caminho de recuperação. Obrigado por providenciar essas pessoas para nos ajudar e manter o equilíbrio enquanto fazemos os nossos inventários. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Então eu finalizo a minha palestra com essa pequena oração e vamos agora aí junto com o Edinaldo para fazer um processamento. Deus abençoe, espero que tenha feito sentido para vocês isso que eu falei.